porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Pai querido, em nome de Jesus, toma a direção, Senhor poderoso, do estudo desta noite, Senhor. Deus, toma a vida do pastor Heitor nas tuas mãos, sê com ele, cuida dele, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E dai-nos, Senhor poderoso, entendimento, Pai, para aprender mais e mais de Ti, em nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos o estudo desta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então, pessoal. Depois desse vídeo tão poderoso, né, sobre a cidade de Jerusalém, a importância dessa cidade para aquilo que nós vamos estudar hoje, para aquilo que virá, né, o reino milenar. Jesus vai reinar durante 1000 anos a partir de Jerusalém, vai ser o centro do mundo, a cidade de Jerusalém. Vamos estudar um pouquinho sobre esse texto que está em Apocalipse 20, do versículo 1 ao 6. A Natália, podia ler para nós aí, por favor, Natália? Apocalipse 20, do versículo 1 ao 6. Natália, tá aí? Tô sim. Lê para nós aí, por favor. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra, que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida, vi alguns tronos e os que estavam assentados neles receberam o poder de julgar. Vi também almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não tomaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoados as pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém. Amém. Texto muito esclarecedor, né? Então nós já falamos um pouco nessas aulas, né, ao longo dessas semanas, que vai haver um tempo em que o anticristo vai reinar sobre a terra, vai haver um tempo em que as pessoas que aqui ficarem serão perseguidas, não é? E nós sabemos que, eu vou até tentar aqui compartilhar com vocês uma imagem, para todo mundo ficar alinhado com a linha do tempo, tá? Com a linha do tempo do Apocalipse. Deixa eu ver se eu compartilho aqui, vocês vão ver essa imagem aqui. Só um minuto. Estão vendo aí essa imagem? Está aparecendo para vocês? Sim. Tá. A imagem da linha do tempo aí, né? Deixa eu colocar aqui para mim. A imagem que está aparecendo para vocês aí é da linha do tempo? Não, tá aparecendo um templo. Parece que é um templo com umas inscrições na parede. Vamos tentar de novo, então. Vamos lá. E agora? Agora sim, pastor. Agora apareceu. Então, vamos lá. Só para a gente estar alinhado aí do que nós estamos falando, né? Então, onde está escrito aí VT, que é o Velho Testamento, que é um período antes da vinda de Jesus, né? da sua primeira vinda.
Jesus aí tem a cruz, né? Ele morreu na cruz, ressuscitou, e a partir dali, então, foi inaugurada a era da igreja, certo? A era que nós estamos hoje. E aí nós já estudamos um pouco sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? Inclusive no nosso dia a gente está lendo sobre elas. São 7 cartas às 7 igrejas, que representam aí as 7 eras da igreja, né? E em algum momento da história, lembrando que Daniel, capítulo 9, fala de 70 semanas, e a última semana, é uma semana de 7 anos, é a semana da chamada Grande Tribulação, certo? E o que nós acreditamos? Nós acreditamos que Apocalipse capítulo 12, lembra lá? Da mulher vestida de sol, com 12 estrelas na cabeça, grávida. Apocalipse capítulo 12, a mulher ela gera um filho varão e esse filho varão será arrebatado para Deus. Então, esse fato ainda não aconteceu, que é o arrebatamento da igreja, não é? O arrebatamento da igreja, alguns dizem que vai acontecer no começo da grande tribulação, ou seja, antes de começar esses 7 anos. Eu acredito que o arrebatamento vai acontecer aí no meio da grande tribulação, ou seja, a igreja, segundo o que a palavra diz em Tessalonicenses, nós lemos semana passada, ela vai conhecer o anticristo, ela vai ver o anticristo, mas os vencedores da igreja serão arrebatados. Aí vocês estão vendo aí, né, nos ares. Ou seja, é o encontro da igreja, dos vencedores da igreja com Jesus nos ares. E a partir daí, haverá um período de grande tribulação, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 12 também, onde nunca já se viu, Jesus fala isso em Mateus capítulo 24, uma tribulação terrível. E nós lemos sobre isso semana passada, né? Apocalipse capítulo 13, falando do governo do anticristo. E o governo do anticristo vai durar, grosso modo, 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma grande tribulação na terra. E o que é que vai acontecer? Depois desses 7 anos, acontecerá a segunda vinda de Cristo, certo? A segunda vinda de Cristo, que é uma vinda que vai acontecer diante de toda a terra. Todos os habitantes da terra verão o próprio Jesus, não é, vindo nas nuvens, e ele vai descer e vai estar, não é, em Jerusalém. Aonde que está falando isso? Aí nós temos aí, você pode conferir, Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Versículo 11, tá? Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, esse é um fenômeno que vai acontecer, que é o cavalo branco com o seu cavaleiro, que é o próprio Jesus, virá com a igreja, dizendo aí os vencedores da igreja, eles estão aí montados também em cavalos brancos. E nós viremos junto com Cristo, a igreja arrebatada, virá no final do 7 anos, junto com Cristo. Mateus capítulo 24 diz que todo olho verá, não é, a vinda do... Então, depois desse período, o que vai acontecer? Vejam lá comigo o versículo número 19 de Apocalipse. Vou chegar lá. Apocalipse 19. Vejam aí para mim. Versículo 19 de Apocalipse 19. O que está escrito aí? Alguém lê para mim, por favor. Apocalipse 19, 19. Comigo aqui, eu estou falando
as paredes hoje. Tem impressão que eu estou falando sozinho, hein? Vou ler. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Pode continuar? Não. Obrigado. Então, Alô? Apocalipse 19 está dizendo que a besta estará congregada, né? Estará juntada com o seu exército. E o que a besta está fazendo com o seu exército? Lembrando que a besta é o anticristo. Nesse caso aí, naquela época, né? Na época que nós não sabemos quando, o anticristo estará em governo sobre toda a terra. Haverá um único governo mundial e o anticristo estará com seus exércitos, né? Aí exércitos mesmo, literalmente, congregados lá no... Esse lugar aí é chamado Vale do Armagedon, lá em Israel. E ele está aí esperando quem? Esperando exatamente Jesus vir com o seu exército. Então, vocês estão vendo aí a linha do tempo, aonde está escrito aí a segunda vinda. Vocês estão vendo aí? Aonde está escrito a segunda vinda, é nesse momento que vai haver uma batalha entre Jesus e o seu exército. Quem é o exército de Jesus? Nós, os vencedores, aqueles que foram arrebatados. E vai haver uma batalha de Jesus e seu exército contra a besta, que é o anticristo, e o seu exército. Apocalipse 19. E o versículo 20 diz que a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Ou seja, vai haver uma batalha, todos aqueles que tiverem a marca da besta serão mortos pelo exército de Jesus. Vai haver uma batalha literal. Quem é que vai guerrear nessa batalha? Jesus e os seus exércitos. Quem são os exércitos de Jesus? Os vencedores da igreja. Apocalipse capítulo 12, né? Que fala que o filho varão foi arrebatado. Esse filho varão representa os vencedores, que é representado também aqui pelo exército de Deus. Certo? E a partir daí, gente, a partir daí, dessa batalha, uma batalha literal que vai acontecer entre o exército de Deus e o exército de Satanás, a partir daí começa esse governo milenar de Jesus, que é o milênio, que está aí nessa linha do tempo, essa imagem branca aí, esse quadradinho branco aí, escrito milênio, que é o texto que a Natália leu para a gente, né? Haverá um período de 1000 anos, não é? Um período que a Bíblia chama de reino milenar, que no lugar do anticristo vai governar Jesus. E no lugar dos súditos do anticristo vai governar os vencedores da igreja. Então, esse período é um período prometido pelo Senhor em toda a sua palavra. Nós vamos ler alguns textos hoje que se relacionam a essa promessa. E, na verdade, é Jesus estabelecendo o seu propósito desde o início. Não é quando Deus fez o homem, Deus criou o homem e ele estabeleceu um reino sobre o homem, né? Você vê ali que o Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 1 e 2, era um lugar perfeito, era um lugar onde Deus detinha toda a autoridade sobre o ser humano, e o ser humano, junto com Deus, o ser humano representava Deus na terra e governava aquele jardim, né? O ser humano ali, Adão e Eva, eles tinham o domínio sobre as coisas. Então, o reino milenar nada mais é do que uma volta à nossa origem, né? Esse reino milenar será um reino cujo tipo de governo é uma teocracia, ou seja, Deus no centro de tudo, né? Assim como era na época da nação de Israel, né? Onde Deus era o centro da nação de Israel, ou seja, Deus voltando, né, para as suas origens. Esse governo vai ser um governo mundial e a capital do mundo será Jerusalém. Por isso que nós passamos esse vídeo tão lindo hoje, né? Falando sobre a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Muito daquilo que Deus projetou, que era na época do Velho Testamento. Jerusalém era o centro daquela época. E então, no reino milenar, Jerusalém ela será a cidade capital de todo o mundo. Quem serão os governantes, né? Quem serão os súditos de Deus? Os vencedores da igreja. Nós vamos reinar juntamente com Cristo. Tanto os judeus redimidos, quanto os gentios redimidos, aqueles que sobreviveram à grande tribulação e aqueles que
foram arrebatados, ou seja, aqueles que foram arrebatados, eles vão voltar junto com Cristo para reinar. E os que sobreviveram à grande tribulação e não foram marcados com a marca da besta, estes também vão reinar com Cristo, certo? Haverá um tempo, então, de 1000 anos em que vai ser tudo perfeito. A Terra está aqui, as coisas vão acontecer normalmente, mas nesses 1000 anos, o centro do mundo será Jerusalém e Jesus será o rei ou o governante de todo o mundo, junto com os seus súditos, os vencedores da igreja. Vamos parar por aqui para a gente dar uma respirada e para as perguntas e para os comentários. Vamos lá. Sobre o reino milenar. Tem aqui uma introdução nessa linha do tempo. Não é como é que vai ser? Alguém tem alguma questão? Alguma dúvida? Não? Bom que vocês nem respondem, nem que sim e nem que não. Aí eu fico parecendo aqui que eu estou falando sozinho, mas enfim, vamos seguir aí. Vamos seguir. Então, vamos lá. Como será esse reino milenar? Como será o reino milenar? Quem tem um palpite aí de como que vai ser esse reino milenar? Esse reino milenar pode ser que ele vai ser em Jerusalém e não dá para ter muita noção de como ele vai ser. Sei que vai ser um reino de Cristo, nós reinaremos com ele, vai ser aqui na terra e depois vai ver a nova Jerusalém, né? Que é outro plano, outro propósito, né? Mas aguardamos ansiosamente a vinda de Cristo para que a gente possa estar com ele tanto no reino milenar quanto na nova Jerusalém. Pronto, então o Mateus aí deu uma pista aqui primeiro. O reino milenar é aqui na terra. Então, gente, não podemos confundir reino milenar com salvação. O reino milenar não é um plano espiritual, não. O reino milenar é um plano físico. Vai acontecer aqui na terra. Então, a primeira resposta é: como será o reino milenar? Vai ser um reino físico aqui na terra. Muitas passagens bíblicas, inclusive de Jesus, sobre o reino, nós não entendemos porque não temos essa perspectiva. Vai acontecer um reino aqui na terra. Imagina, Jesus, não é? Vindo sobre as nuvens, pisando na cidade de Jerusalém, ele vai pisar lá no Monte Sião, né? E ali ele vai, a partir dali, estabelecer um reino em que todos os habitantes da terra saberão que Jesus é o governador do mundo inteiro, ele é o rei do mundo inteiro. Então, é um reino terreno aqui que vai acontecer a partir, como o Mateus bem disse, de Jerusalém, né? Aí nós vamos para alguns textos, a gente entender como é que vai ser o reino milenar. Abram aí a Bíblia de vocês em Isaías 2:4. Quem achar primeiro, leia aí, por favor. Isaías 2:4. Alguém pode ler para nós aí Isaías 2:4? Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, o reino milenar, o Mateus leu aí, há uma promessa, né? Isaías profetizou sobre esse reino, o reino do ungido de Deus. O povo judeu espera a primeira vinda do Messias. Nós sabemos que o Messias já veio e esta para nós é a segunda vinda, né? Então, os judeus vão crer naquelas promessas que o Mateus leu aí agora de Isaías, quando eles virem que Jesus vai reinar literalmente na terra e vai gerar
uma paz em todo o mundo. Então, no reino milenar, haverá uma paz. Não teremos guerra. Não teremos guerra. A promessa do reino que Jesus vai fazer aqui na Terra durante esses 1000 anos, em Apocalipse 20 fala sobre isso, é que não haverá guerra. Será um reino de paz. Durante 1000 anos, a Terra terá paz absoluta. Né? Então, a primeira característica do reino milenar é a paz. Mateus está em Isaías aí. Abra aí Isaías 11:4, por favor. Isaías 11:4. Isso. Tá, só um minuto. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Também, ferirá a terra. Pode continuar, desculpa. Pode continuar. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, mais uma profecia. Isaías é um profeta que fala muito do reino, né? Esse reino milenar que vai ser visível. Por isso que Jesus fala tanto sobre reino. Nós estamos nos preparando hoje para reinar com Cristo. É por isso que nós precisamos ser vencedores no meio dessa geração perdida, porque nós vamos reinar junto com Cristo. E tudo que Cristo tem, nós temos que ter também. Então vai ser um período que, além de paz, o Mateus acabou de ler aí, que os julgamentos serão julgamentos com equidade, né? Que significa igualdade, com justiça realmente funcionando. Então, o reino milenar será um tempo de justiça na terra. Não é? Jesus vai exercer um governo que é justo. Não é? Jesus vai exercer um governo com as punições às pessoas corretas, coerentes. Então, vai ser um reino de justiça. Por isso que nós temos que viver justiça aqui agora, porque nós vamos reinar junto com Cristo e nós estamos nos preparando para esse reino aqui na terra de justiça. Ok? E o último texto que a gente vai ler é Isaías 35, do 1 ao 7. Isaías 35, do 1 ao 7. Eu irei ler aqui, pastor. Oi? Eu irei ler aqui. Pode ler. 35, de 1 ao 7, né? Isso. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor de nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sedes fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam chacais, crescerá erva com canas e juncos. Muito forte, né? Ou seja, Isaías está profetizando como vai acontecer futuramente um reino, certo? Que para os judeus é o reino de um Messias que ainda não veio. Para nós é o reino do Messias que vai voltar, que já veio nessa terra. Olha como é que as coisas casam, né? O que os judeus esperam para o Messias, alguém que vai reinar literalmente,
nós esperamos para o Messias, de alguém que vai reinar literalmente. O que o judeu espera, que é a primeira vinda, nós sabemos que é a segunda vinda. Então, os judeus crerão no mesmo Cristo que nós cremos a partir dessas promessas do Velho Testamento. E olha o que vai acontecer com esse reino maravilhoso, que é o reino prometido no Velho Testamento. O que o Mateus leu aí é que tudo vai florescer, a terra vai ser florida, né? Não vai haver seca na terra, não vai haver fome, não vai haver tristeza, angústia, vai haver prosperidade nas nações, as nações serão prósperas, porque o governo do Messias, de Jesus, que há de vir, vai ser um governo, nós já lemos, que é justo, que trará paz, e que agora nós estamos lendo, é um governo em que, olha para você ver o versículo 7, né? A areia esbraseada se transformará em lagos, ou seja, vai ter abundância de água na terra, não vai ter escassez, não vai ter fome, a terra vai ser próspera, né? Vai ser um período da terra em que a terra vai avançar em prosperidade, em riqueza, porque esse é o governo justo de Deus, é o plano perfeito de Deus para a terra. Satanás estará preso, né? Nós lemos aí, a Natália leu aí em Apocalipse 20, que o Satanás, ele estará preso. Então, a terra vai ser toda justa, toda maravilhosa. É por isso, irmãos, que nós temos que nos preparar para essa época. Quem é que vai reinar com Cristo? Vai reinar com Cristo e vai participar do reino? São apenas os vencedores da igreja que foram arrebatados, Apocalipse 12, 6, e aqueles que ficaram aqui, ok? Aqueles que ficaram aqui e que não receberão a marca da besta. Então, os vencedores da igreja arrebatados, os vencedores da igreja que ressuscitaram no dia do arrebatamento e aqueles que ficarem que não receberão a marca da besta. Esses vão participar do reino. E vai ser um tempo de prosperidade, um tempo lindo aqui na terra, que muitos de nós sonhamos. Esse tempo vai chegar através do reino milenar de Apocalipse 20, do versículo 1 ao 6. Ok? Perguntas? Acho que a irmã Nilza não está aí não, né? A irmã Nilza me fez uma pergunta outro dia, que é interessante. Ela assistiu pelo YouTube as aulas, e a pergunta que ela me fez foi o seguinte: as pessoas que participarão do reino, elas também irão para o paraíso? Olha que pergunta interessante. As pessoas que participarão do reino. A gente sabe que o reino é uma coisa e a salvação é outra, certo? O reino é um período que tem começo e fim. Quando é que começa o reino? Está aí na linha do tempo aí. O reino começa a partir da segunda vinda de Jesus. E quando é que termina o reino? Depois de 1000 anos. Ok? Depois de 1000 anos, o que é que vai acontecer? Depois de 1000 anos, vai acontecer a chamada segunda ressurreição dos mortos. O que é a segunda ressurreição dos mortos? Aqueles que morreram sem Cristo vão ressuscitar para serem julgados e condenados. Aqueles que morreram em Cristo, mas que não são vencedores, ou seja, aqueles que não participarão do reino, eles vão ressuscitar para serem julgados e participarão a partir dali da salvação. Vão entrar no paraíso e serão salvos. Vão participar da nova Jerusalém. Aliás, eles já estão no paraíso e a partir dali eles entrarão na nova Jerusalém, que aí é eterno. E nós, aqueles que fomos os vencedores da igreja, que reinamos com Cristo, também entraremos na nova Jerusalém, que é um novo plano espiritual, é um plano de eternidade. Mas o reino de Deus é só de 1000 anos. E não é para todos. Tem gente que é salva, morreu em Cristo, está no paraíso, mas não entrará no reino. Tem gente que é salva, morreu em Cristo, está no paraíso, ou está no seio de Abraão, né, que é um outro termo que a Bíblia usa, está descansando, está de descanso nesse momento, mas não entrará no reino. Só participará do reino os vencedores da igreja. Aqueles que morreram em Cristo e que são vencedores, e vão ressuscitar no dia do arrebatamento, e aqueles que estiverem vivos e que serão arrebatados. E, por fim, aqueles que estiverem aqui na grande tribulação e que não aceitarem a marca da besta. Certo?
Então tem duas formas de você entrar no reino. Duas formas. A primeira é você sendo vencedor aqui agora, certo? Você tendo obras, sendo santificado, você sendo uma pessoa de Deus que vive o verdadeiro evangelho. E a segunda é você esperar pela grande tribulação, ficar aqui e ter que pagar com a sua própria vida para entrar no reino, certo? O reino não é para todos. O reino é para aqueles que vão reinar com Cristo e que foram, nesse tempo aqui que nós estamos vivendo, preparados para isso. A salvação não. A salvação é para todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. E as pessoas que foram salvas e que não participarão do reino, só ressuscitarão. Imagina que a gente começa hoje, aqui a grande tribulação, arrebatamento da igreja, certo? Daqui 7 anos, ou daqui 3 anos e meio, Jesus volta. Então, as pessoas que morreram e que não são santificadas e que não têm obras e que não são vencedoras, elas só vão ressuscitar daqui 1000 anos. Porque daqui 1000 anos haverá um grande julgamento a respeito da salvação. Mas antes disso, essas pessoas estarão lá no paraíso. Então, a grande questão é, vamos entrar no reino, sim ou não? Só vamos entrar se tivermos uma vida santificada. E se não tivermos, seremos salvos, mas só vamos, se morremos agora, por exemplo, só vamos ressuscitar daqui pelo menos 1000 anos. Certo? Então o reino é um lugar especial só para os vencedores da igreja. Ok? Tá claro isso, gente? Tá. Vocês ficaram curiosos com esse negócio? Ficou obscuro? Ninguém está entendendo nada? Estão entendendo? Como é que é? Pastor, depois Satanás foi preso, depois ele vai ser solto de novo, né? Vai. Aí vai ser falar solto. que ele vai enganar as nações. Exato. Aí quais nações que vão ser essas? O que acontece? Essa é uma dúvida interessante, Natália, porque muitas pessoas no reino milenar vão nascer. Vai ter nascimento, vai ter casamento, certo? O reino milenar a vida vai acontecer. E nem todos que nascerem no reino milenar, primeiro, só vai entrar no reino milenar os vencedores da igreja. O resto, quem está com a marca da besta vai morrer tudo. Vão ser todos mortos. Mas ao longo do tempo, o que vai acontecer? Pessoas vão nascer, certo? Tudo novo. O ser humano nasce e deixam de crer em Jesus. Aí Satanás vai vir depois de 1000 anos e vai enganar essas pessoas, essas nações. Porque as nações vão continuar existindo. Jesus vai ser o rei da terra. As pessoas vão em Jerusalém anualmente, não é para cumprir a tradição, mas vai ter nascimento e as pessoas vão se rebelar de novo contra Jesus, mesmo vendo Jesus como rei. Olha pra você ver que coisa, como é que o ser humano é ruim. As pessoas vão continuar rebelando contra Jesus. Aí, depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto por pouco tempo e ele vai enganar as nações. Até que vai haver uma nova batalha, e aí sim Satanás será destruído. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 7. Né? Quando, porém, completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E aí é a batalha de Gog e Magog, que é outra batalha, né? E vai haver uma nova peleja. Quem? Satanás solto, junto com essas pessoas de novo que serão enganadas. Você vê, de novo, haverá engano. Por quê? Porque aqueles que entraram no reino terão filhos, né? São 1000 anos. Esses filhos terão filhos, que terão filhos, e essas pessoas vão ser enganadas de novo. Elas vão deixar de crer em Jesus mais uma vez. O ser humano sempre se rebelando contra Deus. Então, inclusive no reino milenar vai haver pecado ainda. No reino milenar ainda haverá pessoas aptas ou abertas a se rebelarem contra Deus. E o pecado ele não vai existir literalmente, mas ele vai voltar a existir quando o diabo sair para enganar. Porque durante os 1000 anos não tem engano, certo? Durante os 1000 anos não tem engano. É um reino perfeito. Mas os filhos dos filhos dos filhos, quando Satanás for solto, serão enganados.
É isso que vai acontecer. É porque eu li naquele versículo que Jesus ele vai julgar as pessoas com equidade, né? Ou seja, as pessoas ainda vão cometer pequenos delitos, não sei se é pequenos delitos, né? Erros, né? Falhas. Interessante. Com certeza. Porque vai, ou seja, a vida aqui, claro que vai ser diferente, mas vai ser normal. Vai ser uma vida terrena. As pessoas vão viver mais, né? Inclusive, porque é um plano perfeito, é um plano novo, mas é aqui na Terra. As pessoas vão continuar trabalhando, estudando, vai haver aqui. Só que agora, Jesus é o rei da Terra. Como o anticristo, durante 7 anos, vai reinar sobre a Terra, agora é Jesus reinando no lugar do anticristo. Né? O anticristo vai difamar o lugar santo, né? Vai difamar o templo, e Jesus vai restaurar tudo. Então vai ser um reino perfeito, mas as pessoas vão continuar com o livre-arbítrio, vão continuar errando, né? E aí Satanás engana elas no final dos 1000 anos. E vai ter... Boa noite, pastor. Próximo. Vai ter governantes junto com Jesus? Vai. Jesus, Nossa. aí vai ser igual... Aí não vai ter igual presidente... Não. O É sistema só Jesus de e nós. governo, o sistema de governo, literalmente, a gente não sabe, mas vai haver um sistema que é um governo central no mundo inteiro, certo? E os súditos de Jesus, porque num reinado é diferente de um presidencialismo, por exemplo, né? Quando há um rei, quem nomeia os governantes ou os subgovernantes é o próprio rei. Então Jesus vai nomear quem? Nós. Vai nomear os vencedores. Aqueles que venceram a batalha de Armagedon. Essas pessoas é que vão reinar com Cristo. Eles serão prefeitos, governadores, a gente não sabe o nome, né? Mas essas pessoas, que foram vencedoras ao longo do tempo, elas que reinarão com Cristo, né? Que é aquele há de reger com cetro de ferro, né? Todas as nações. De Apocalipse 12. Nós é que vamos governar. Tá vendo aí o versículo 4 de Apocalipse 20? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, esses aqueles que sofreram na grande tribulação, né? Bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo, ou seja, essas pessoas vão governar junto com Cristo. Cristo é o governador da terra, e essas pessoas, tanto os vencedores, né, que voltaram com Cristo, quanto aquelas que ficaram aqui na terra na grande tribulação, mas que foram até o fim sem receber a marca da besta, eles vão reinar junto com Cristo, literalmente. Vai ser prefeito, governador. Cristo vai nomear eles para cidades, estados, países. Nós vamos governar junto com Cristo. Top demais, né? Muito. Eles vão ser governadores aí, gente. Prefeito. Tem corrupção, hein? Vai ser tudo perfeito. Muito legal. Dentre esses 1000 anos, igual o senhor falou, que vai, os filhos, né, vão se rebelar e tudo. E depois, quem vai fazer esse julgamento? Depois de 1000 anos, vai ter, né? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, depois dos 1000 anos, Satanás fica solto por um tempo. E aí eu não sei se na linha do tempo que eu coloquei aí, tá vendo esse mundo aí no final do milênio? Vocês estão vendo aí na linha do tempo o mundo no final do milênio? Sim. Estão vendo? Sim. Tá. Então, esse aí é a representação do julgamento da terra, certo? Então, no finalzinho, depois dos 1000 anos, Apocalipse 20, versículo 11, está escrito assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, nesse momento, aí ele fala, né? Abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava nos livros. Ou seja, no final do período vai haver um grande julgamento depois do milênio. Não é?
um grande julgamento. E olha o resultado do julgamento. Quem vai ler para mim aí o versículo 14? Apocalipse 20, 14. Olha o resultado do julgamento. Quem vai ler para mim aí? Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Então o julgamento vem depois do milênio e os que são salvos vão ressuscitar para entrar na salvação e os que não são salvos, o que vai acontecer com eles? A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ou seja, a partir daí, essa é a chamada segunda morte, aí já era. Quem não é salvo, acabou. Aí vai ser apresentado o juízo de Deus. Reparei, né? Que quem é que foi lançado no lago de fogo? A morte e o inferno. As pessoas que morrem hoje, que não são salvas, vão para onde? Para o inferno. Elas sairão do inferno e vão ser lançadas aonde? No lago de fogo. Então o inferno e o lago de fogo são lugares diferentes. Não é? O lago de fogo é o lugar da perdição eterna. Aí é condenação para todos aqueles que não foram achados no livro da vida. Certo? A Bíblia fala, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, quem crer e for batizado não vai para o inferno e não vai para o lago de fogo. Mas quem não crê está condenado e vai ser lançado depois dos 1000 anos no lago de fogo. E aí é chamada pelo apóstolo João, né, de segunda morte. E aí, tá claro? Tá, ficou claro. Estão preparados para o reino já? Amém. Amém. Preparar para trabalhar agora para o reino, né? Quando a gente fala, trabalha para o reino, ganha almas, faz uma célula do amigo. Quando a gente fala, ora, leia a Bíblia, o que você está fazendo? Você está treinando para o reino. Só vai entrar no reino quem estiver preparado para o reino. A pessoa não fez nada na vida aqui. Nunca ganhou uma alma, nunca orou, nunca leu a Bíblia. Não abre mão, vive pecando, vive distante de Deus. Você acha que ela está preparada para o reino? Claro que não. Ela não vai reinar com Cristo. Só vai reinar com Cristo quem estiver se preparando para o reino nesse tempo. Né? O reino tem que ser preparado. Os governadores têm que ser preparados antes. Top demais, né? Vamos preparar para o reino, né? Quem está aí dormindo aí, Amém. vamos preparar para o reino. Vamos ganhar alma, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos buscar Deus e vamos fazer a vontade de Deus. Amém. Amém? Amém. Então vamos orar. Vamos orar. Mansônia, ora aí para nós, Mansônia. Amém. Boa noite, a paz. Nossa. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, querido Deus, estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, para que nós possamos ouvir, praticar. Ó Deus poderoso, que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, ó Pai. Para que nós possamos trabalhar para o Senhor aqui, Deus poderoso, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento. Ó Deus poderoso, nós não somos nada, Pai. Verdade. Nós precisamos do Senhor para o nosso agir aqui na terra, Pai. Verdade. Que tem muitas pessoas aí precisando de ouvir a Tua palavra, de estar na Tua presença. Mas tem muitas pessoas também com coração duro, Pai. Que essas pessoas possam vir, Deus poderoso, querer conhecer cada mais de Ti, que é a Tua palavra, Pai, na hora que chegar até eles, ó Pai, eles possam sentir a presença do Senhor, que não seja nós, mas seja a unção do Teu Espírito, ó Pai, nos usando aqui, Pai. Verdade. Ó, querido Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que seja com nós nessa jornada aqui na terra, Amém, Jesus. que nós possamos estar junto com o Senhor, Pai, quando o Senhor vier nos buscar. Ó Deus poderoso, o Senhor é maravilhoso. E nós Aleluia. somos totalmente dependentes do Senhor. Glória a Nós não Deus. sabemos nada, Pai, mas com a Tua misericórdia, Pai, nós vamos chegar até onde o Senhor quer.
Amém. que é buscando almas para o Senhor, buscando as pessoas que estão lá fora, Pai. Verdade. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós que estamos aqui Em nessa nome noite, de Pai. Jesus. Que o Senhor venha derramar sobre nós a tua bênção, a tua unção, Meu Deus. abençoando a vida do pastor, seja com Sim, ele, Deus Senhor. poderoso, Em nome nessa de Jesus, jornada. Pai. Que o Senhor Verdade. possa vir proteger, guardar, dar a ele Em cada dia nome mais de sabedoria, Jesus, Pai, para que ele possa Verdade, passar Senhor. para nós Amém. tudo que nós não sabemos e muita coisa, Pai, nós não entendemos, mas Verdade. o Senhor usando ele, nós vamos chegar a essa visão, Pai, Amém. que é mais a palavra do Senhor. Guarda Amém. a nossa noite, nos protege, Amém. nos livra de todo mal, de toda cilada, Amém. que o inimigo não venha querer Amém. tirar da nossa mente a tua palavra, Pai, em nome de Amém. Jesus. Que nós Amém, Jesus. possamos seguir em frente, mas com o Senhor no caminho, Pai. Amém. Eu dou graças e entrego essa noite nas tuas mãos. Obrigada por Amém. tudo e por cada pessoa que está aqui participando dessa escola, Pai. O Amém. Senhor abençoa todos nós em nome de Jesus. Amém. 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 Então é isso, gente. Na semana que vem nós vamos provavelmente começar uma nova escola de discípulos. Eu quero pedir para vocês, eu não sei nem se a gente vai começar semana que vem ou na outra, mas eu pedir para vocês me ajudarem a divulgar de novo, né? A gente começou com mais alunos, está terminando com menos. Isso é um péssimo sinal. A gente tinha que ter começado com menos e terminando com mais, né? As pessoas têm que se interessar pela Bíblia. Nós temos que aprender a amar a Bíblia. Então, provavelmente, semana que vem, a gente vai ter um novo plano de aula aí, com alguns novos assuntos. E eu peço a vocês que divulguem nas células, para que todos os nossos discípulos, né, toda a igreja participe da escola de discípulos. Essa que é a intenção, para as pessoas crescerem no conhecimento da palavra, tá bom? Então, estejam orando aí na escola de discípulos, aceito sugestões e nós vamos ter a live agora às 10h30 lá no Instagram da igreja. Quem quiser participar está convidado. E porque o dia do amigo foi bem isso aí, irmã Sônia? Foi. Tinha 32 pessoas. Quantas? 32. Que isso, hein? Glória a Deus. E amanhã vai ter alguns dias do amigo também, no sábado vai ter, e no domingo o culto do amigo. Tá bom? Deus Amém. abençoe a todos. Estamos juntos aí. Fica na paz. Amém. Gente, Amém. nós colocamos lá no YouTube, o Matheus colocou lá no YouTube, as aulas anteriores. Quem quiser assistir, compartilhar, passar para alguém, eu sei que é 1 hora de aula, mas se alguém tiver paciência para ouvir de novo e quiser anotar as coisas, eu acho que vale a pena. Tá bom? Amém. Fique com Amém. Deus, um abraço, paz, boa noite. Paz. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite.